podcast Visão da Engenharia. Vamos a mais um programa. Estamos aqui hoje na sede do Instituto de Engenharia em São Paulo e hoje para tratar de um tema bastante importante para toda a população, para o Brasil, para o mundo, que é o setor de telecomunicações. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo o Johnny Brito, que ele é CEO da Comba Telecom. Para conversar com ele, estou aqui com os vice-presidentes do Instituto, o vice-presidente do Instituto Ivan Waiter e o diretor da revista Engenharia, que é o Rui Camargo. Está começando o podcast Visão da Engenharia, o conteúdo para construir o seu dia. Ivan Waiter, hoje não tem piadinha, a Miriana de futebol, ela sumiu por causa do Mundial do Palmeiras, vocês não querem falar de futebol, então vamos direto no nosso assunto sobre telecomunicações aí com o Johnny. Não vamos falar de futebol. Não. Em nome do Instituto de Engenharia, agradeço muito a sua presença, a sua disposição em vir atender esse nosso podcast. E, inicialmente, eu peço que você se apresente como CEO da Comba e também explique um pouco o que faz a sua empresa e a interface com a engenharia. Sou o Johnny Brito, né? Sou o responsável pela operação da Comba Telecom aqui no Brasil, sou o CEO da Comba Telecom aqui no Brasil. A Comba é uma empresa de engenharia, somos fabricantes de infraestrutura para telecomunicações, né? Então, fabricamos antenas, fabricamos rádios de comunicação, fabricamos toda a infraestrutura necessária para que a telecomunicações possa existir, né? E possa ser mais fluida possível, tá? Começamos aqui no Brasil, a Comba nasceu aqui no Brasil em 2006, né? Estamos aí completando aí 19 anos de Brasil, tá? E, de acordo com o último levantamento, somos aí líder na fabricação de antenas para telefonias celulares, né? Então, assim, hoje nós estamos presentes em todas as operadoras de telefonia móvel, em toda a infraestrutura que faz necessário para que a telecomunicações possa existir. Johnny, eu me lembro aí, se eu não me engano, foi no início da década de 90 que a gente começou a usar no Brasil aqueles celulares, os tijolões, né, da Motorola, que tinha aquela bateria grossa, né? Pouca gente usava nessa época o telefone, né? Eu, porque tinha me inscrito naqueles planos iniciais que tinha na época da Telesp, fui um dos poucos a ter celular no Brasil. E até me lembro de uma história engraçada, porque era algo absolutamente raro, né? Então eu estava no supermercado num dia olhando tomates e liguei para a esposa e perguntei, olha, está precisando de tomate aqui em casa e tal? E aí um menininho com a mãe do lado cutucou ela e falou, olha lá, mãe, que coisa, um milionário, ele está ali com um telefone celular falando sobre tomates. E hoje é uma coisa que está no dia a dia, né? Exatamente. Como que nós chegamos nisso? Qual foi esse processo de evolução, né? É bem interessante. Como que foi essa história toda aí? Bem interessante, né? A gente começou lá, né, na década de 80, né, talvez 10 anos antes, com a tecnologia analógica. Ainda a gente tinha pouca padronização, então cada país desenvolvia sua tecnologia, então tornava-se realmente caro. Então você tinha na Europa uma tecnologia, você tinha nos Estados Unidos uma outra tecnologia, você tinha nos países asiáticos uma outra tecnologia. E aí começou vamos falar assim, a conectividade móvel, né? No primeiro momento, o objetivo era simplesmente voz. Então, aquilo que a gente tinha lá no analógico funcionava muito bem, como nossos telefones fixos. No segundo momento, lá na década de 90, a gente já começou a chegar à digitalização desses processos. Então, a gente teve a oportunidade, primeiro, de padronização dos sistemas. Com isso, a gente levou essa tecnologia de mobilidade para mais pessoas. Consequentemente, os preços começaram a cair. E começamos a trazer mais pessoas para usufruir da tecnologia.
apareceu também os SMS. A gente começava a mandar mensagens, né? E começar a usar outros tipos de serviço. Logo em seguida, a gente também, melhorando essa tecnologia de 2G, que a gente chamava, a gente começou a ter outras aplicações, como acesso a bancos, a pequenos acessos a fazer uma autenticação em algum tipo de mecanismo, algum tipo de equipamento. Em seguida, lá por volta de 2004, mais ou menos, né, a gente começou a implantação já do 3G. O 3G já possibilitava a gente acessar a internet. Então, a gente já podia acessar um portal de um banco, ter as interfaces gráficas, a gente podia mandar uma foto, subir fotos, começar a compartilhar as redes sociais, que hoje é o que faz um grande balizamento no dia a dia das pessoas, né? Quando chegamos lá em 2012, mais ou menos, por volta de 2012, a gente começou a ter uma demanda pelo 4G. Aí a gente já tinha alta capacidade de dados, velocidade, então a gente já falava assim, opa, já consigo ver um programa de TV no meu celular, já consigo jogar no meu celular. Então, o meu celular ele passa a fazer mais parte ainda do dia a dia, né? E agora, recentemente, né, desde 2021, em novembro de 2021, quando o governo liberou as licenças, né, fez o leilão das licenças 5G, a gente vem usufruindo, né, da tecnologia 5G, que aí a gente já fala de alta capacidade, alta demanda, baixa latência, grandes possibilidades de outros serviços que a gente ainda não tem disponível, né? E a Comba faz parte, desde 2006, de toda essa evolução aí, trazendo antenas, trazendo equipamentos, suportando toda essa necessidade desse crescimento de rede. Já se fala até num algo similar a um 6G na China, isso é realidade mesmo? Isso é bastante realidade, né? A Anatel, que é o órgão regulador aqui no Brasil, já começou a fazer consultas públicas, né? A ideia é tornar isso daí as prévias, já a partir do ano que vem, né? As discussões, né? Os painéis e tudo mais, para que o 6G possivelmente comece a rodar aqui no Brasil por volta de 2030, que seria quando você já chegou na maturação do 5G suficiente, então aí você já começa a ter necessidade de uma nova tecnologia. Porque a gente percebe que hoje, né, com a inteligência artificial, que todo mundo fala aí, inteligência artificial, a gente vive ainda numa inteligência artificial ainda restrita, né? O que é uma inteligência artificial restrita, né? Ou seja, ela faz muitas coisas, mas daquilo que você faz, mas só faz uma coisa. Ela sabe jogar xadrez melhor do que qualquer xadrezista, ela sabe cantar melhor do que qualquer cantor, ela sabe fazer várias coisas, mas só faz uma coisa. Eu sou mais ou menos jogando xadrez, sou mais ou menos jogando futebol, sou mais ou menos tocando algum tipo de instrumento, mas sei fazer multitarefa. A inteligência ainda não consegue. Então, as redes de telefonia celular, de tecnologia, elas precisam o quê? Acompanhar essa evolução. Então, a gente vai fazendo toda essa, vamos falar assim, essa estrada para que esses supercarros que vão provir, que esse super serviço se sinta seguro, né? Com a segurança é mais do que necessário, até pelo número de dispositivos que a gente tem hoje na rede, né? Para que a gente possa suportar essas novas demandas. Então, o 6G é uma realidade, já começou a ser testado em alguns países, principalmente na China, onde tem a maior planta hoje, né, do 5G, já começou, e talvez não pelo usuário, quando a gente fala assim, usuário, né, como usuário, talvez para nós, para simples aplicações nossas do dia a dia, né, como usuário, uma pessoa privada, o 4G já seria mais do que o suficiente. Mas quando a gente fala interação máquina com máquina, que a gente chama machine to machine, quando a gente fala de serviço em tempo real, quando a gente fala em carros autônomos, quando a gente fala em redes não terrestres, aí a gente fala o seguinte, poxa, para a máquina, um milissegundo é muita coisa. Como que eu faço para baixar de milissegundo para microsegundo? Aí o 6G vai vir para responder essas perguntas. Oi. Boa tarde, Johnny. Boa tarde. Então, eu tenho uma pergunta que seria a tese contrária da existência da Comba. Vamos falar de presídios. Uhum.
onde os celulares são fartamente utilizados pelos detentos, aqui no Brasil pelo menos. Né? Uhum. Por que é tão difícil bloquear os celulares dentro dos presídios? E uma outra pergunta também, não seria o caso de colocar uma antena dentro do presídio para captar todas as conversas dos celulares oriundas do presídio e controlar essas ligações? Boa pergunta, né? Vamos começar com a questão de controlar as conversas, né? Eu acho que é uma questão muito mais regulatória da legislação que temos hoje, né? Qualquer escuta de forma ilegal não poderia ser usada para punir, né? Ou para usar isso contra, ainda que seja o preso, né? Com relação ao bloqueio de celular, é possível. Lamentavelmente, os nossos presídios estão inseridos dentro de comunidades, ou seja, estão muito dentro dos centros urbanos. Então, como a antena de celular ela não é igualzinho um rifle de precisão, né? Ela acaba, a gente fala, né, que a gente mede a potência de uma antena de celular através do ângulo de meia potência, ou seja, eu vou garantir que metade da potência irradiada está dentro daquele ângulo de meia potência. As outras partes, na verdade, eu não tenho muito controle. Então, o que seria ideal? É que talvez nas parcerias público-privadas, que isso existe, discussões de quem seria os responsáveis pelo presídio, fizesse esses investimentos, porque esses investimentos em tecnologia são constantes. Então, se hoje colocar um bloqueador celular, ele vai bloquear por frequência. Então, nós temos disponível algumas frequências. Nós temos frequências desde 200 MHz hoje até alguns gigahertz, né? 6 GHz, que tem o Wi-Fi 5.8. Então, você tem uma gama de frequências disponível para comunicações de rádio e de telefonia celular. Então, é um investimento que não é simples. Alguns presídios, né, federais têm essa tecnologia de bloqueadores celulares e que funciona muito bem, mas é uma questão de evolução constante. Então, talvez é uma discussão que poderia passar aí pela iniciativa público e privado, que eu acho que aí a gente conseguiria colocar, porque se a gente colocar hoje um bloqueador de celular no presídio, tudo bem, hoje eu consigo bloquear. Mas, possivelmente, amanhã nasce outra tecnologia, né, de comunicação via satélite, de comunicação de ondas milimétricas, que vai continuar o preso falando. É uma questão cultural, tá? Então, a gente, lamentavelmente, os nossos presídios são bastante permeáveis. Então, talvez é um trabalho assim, tanto talvez assim, de conscientização de quem trabalha naquele meio e também nas futuras construções de novos presídios, tentar afastar o mais longe possível da população. A gente vê aqui, quando vai para o aeroporto, né, de Guarulhos, né, você vê presídios ali junto adultos, né, casa de detenção. Aí você fala o seguinte, poxa, mas o caminhão precisa, a população que está ao redor precisa desse sinal celular. Então, teria que colocar o bloqueador dentro do presídio. E isso é um investimento assim, que talvez não seja prioridade nesse momento. Mas é possível. A tecnologia, eu consigo bloquear qualquer sinal. Eu poderia até ter trazido aqui com vocês. A gente tem um bloqueador, né? Eu coloco aqui, apaga todos os celulares. É muito simples, né? Mas precisa um investimento e alguém que controle isso lá dentro do presídio. A área de segurança, lamentavelmente, no Brasil, né, não é, talvez assim, a gente chama de OPEX, é um custo, não é investimento. Ainda que a gente faça muito investimento, não é a menina dos olhos, até porque a gente tem outras necessidades, como água, esgoto, eletricidade. Então, a área de segurança ela acaba vindo no segundo momento. Mas é possível, sim. Dando importância para essa área de segurança, né? E eu mexi na década de 90 com construções de presídios, eu coordenava todo um programa do governo da época, não só de construção de novos presídios, como reformas de antigos. Mas eu sentia que o problema não era só de encontrar uma tecnologia mais apropriada. Tinha todo um problema cultural ainda que a gente tinha que resolver com os operadores, né? Exatamente. E que tinha uma certa dificuldade de aceitar. Do mesmo jeito que eu dificuldade de aceitar uma porta automática, pneumática, né?
eles tinham de usar essas modernas tecnologias, tanto de câmeras de TV e de toda aquela parte de telecomunicação que tem que ter num presídio, né? Mas então tem que vencer primeiro o problema cultural, né, da nossa área de segurança. E eu acho que é até mais difícil do que a evolução da parte técnica. Eu acho que em 2017 o governo tinha até lançado um edital de uma parceria público-privada para colocar esses bloqueadores celulares nos presídios, em 2017. Mas ficou a interrogação: qual órgão de tecnologia que vai operar esses equipamentos dentro dos presídios? Eu estava falando de uma época um pouco mais longínqua, era 1997. 97. 20 anos. Estava me formando. E até pegando o gancho aí nessa questão de segurança, não sei se você é a tua área, mas sabe me responder. Por exemplo, essa questão que persiste de roubo de celulares, tá certo? Parece que é fácil você bloquear quando ele está com o sinal que ele passa pela rede aí de telecomunicações da operadora, mas na realidade parece que não há um bloqueio efetivo nos celulares quando ele é utilizado nas redes Wi-Fi. E esse é o grande problema, porque hoje praticamente ninguém usa a rede de telefonia e ele usa na rede Wi-Fi. Então, se alguém rouba o teu celular, por mais que faça o bloqueio pela operadora, você não resolve o problema porque o bandido acaba reaproveitando esse aparelho. É isso mesmo? É exatamente isso. Porque o telefonia celular, nesses aparelhos que a gente está vendo aqui na frente, a gente tem dois dispositivos. Vamos falar assim, se ele fosse aberto, a gente teria ali um access point, que ele é um AP, então ele é um gerador de Wi-Fi, tanto é que a gente pode compartilhar uma rede Wi-Fi aqui, ele é um roteador, igualzinho que a gente tem em casa, a gente tem aí das operadoras de banda larga fixa, né? E tem a parte de celular. A parte de celular, toda vez que ele entra na rede, ele é autenticado. Quando ele está no Wi-Fi, ele não tem autenticação. A rede Wi-Fi, ela é uma rede aberta. Então, qualquer um pode usar essa rede. Então, aí que fica a dificuldade do controle quando ele está usando uma rede Wi-Fi. É pela característica da rede. É um ambiente aberto e que você não consegue. Mas, na parte de celular, assim que ele se conecta em qualquer rede, a gente conseguiria bloqueá-lo. Mas, na parte do Wi-Fi, é muito mais difícil. Por isso que muitas aplicações que a gente fala assim, eu vou usar o Wi-Fi para certos tipos de aplicações. Às vezes as aplicações são limitadas, ainda mais quando a gente fala em automação. Eu vou usar a rede Wi-Fi, ela funciona muito perfeito. A gente está aqui, funciona em grande capacidade. Quando a gente vai crescendo esse número de dispositivos, até uma rede interfere na outra. Então, a gente teve uma experiência durante a Copa do Mundo, né, lá em 2014, que a gente, em 4 estádios, a gente instalou sistema de Wi-Fi. Porque naquela época, a gente, como não tinha ainda o 4G estava começando, e começou lá em 2012, e a Copa do Mundo foi logo em 2014, e a Copa das Confederações foi em 2013, a gente colocou o Wi-Fi para escoar o tráfego. A gente já sabia o seguinte, que muita gente ia bater foto, muita gente ia usar as mídias sociais, estávamos recebendo grandes delegações, né, todo mundo olhando o futebol, então a gente colocou o Wi-Fi. Para a área de imprensa, para áreas VIPs, para as camarotes e para alguma parte do público também. Qual que foi a percepção? Que a gente chegou lá e fizemos um dimensionamento para cada estádio. Vamos colocar aqui 300 access points, igual a gente tem nessa sala aqui. Vamos colocar 300. Ao longo, a gente colocou no estádio de Salvador, a gente colocou no Sul e alguns outros estádios. O que acontecia? Quando a gente ligava isso tudo, um AP gerava interferência no outro, porque exatamente pela essa dinâmica. E cada celular nosso era também um AP. Então, você pegava 40 mil usuários que estavam com celulares, que normalmente quem podia pagar o ingresso da Copa do Mundo é porque tinham, às vezes, um aparelho realmente mais moderno, gerava uma interferência na própria rede. Então, a gente teve que ir desligando. Então, lamentavelmente, quando o bandido, né, quando a pessoa furta um celular e coloca numa rede celular, ele acaba usando, né? Então, a gente tem uma outra parte que a gente poderia estar melhorando, né, as senhas de segundo estágio, de terceiro estágio, criptografias, na parte mais sensível, que seria a parte de dados que a gente carrega nesse celular. Mas
todo aparelho ele tem, vamos dizer, um registro único, Isso. tá certo? Então saiu lá o fabricante, isso aqui, Samsung, Apple, Isso. sei lá, que ele tem um É o registro e-mail único. que a gente chama, né? Muito bem. O chassi. Na hora que ele entra no Wi-Fi, tá bom, pode estar numa rede privada, mas uma hora ele vai sair dessa rede Wi-Fi aqui e vai se conectar com a rede de internet em algum lugar. Na hora que ele está trafegando, não seria possível esse bloqueio, identificar esse registro único e isso voltar e bloquear o Sim, aparelho? toda vez que ele autenticar em qualquer rede, não importa se é uma rede pública ou uma rede privada, você consegue bloqueá-lo. Agora, se ele continua usando uma rede que ele está, por exemplo, a gente pega com uma rede aberta, né? Eu estou andando na rua e pego uma rede aberta. Ali não me pede nenhum dado, não pede nenhuma informação, né? E aquele IP ali que às vezes eu estou fazendo, ele é público, então eu não consigo Você travar. não consegue identificar pelo IP, Isso, seria isso. isso. O A IP gente se embaralha. Se embaralha, porque na verdade é um IP público, que ele fica com... Ele é randômico, né? Então ele fica mudando. Ele não tem um IP dedicado ali, então onde eu conseguiria identificar. Mas eu acho que também é uma questão de... A maioria dos celulares, quando são roubados, né, você vai muito para a parte que a gente chama do desmanche dos celulares. Dificilmente, a não ser quando são os aparelhos mais modernos, muito novos, que a pessoa tenta vendê-lo como celular, né? Já tivemos alguns estados brasileiros com vamos falar assim, com boas ações, aonde aquela pessoa que vendeu e a outra que comprou de boa fé, assim que ela coloca um SIM card, ele recebe uma mensagem: olha, esse celular foi furtado, favor dirigir a qualquer delegacia de polícia e entregá-lo por livre e espontânea vontade. Se você não entregue, aí a partir do momento você é considerado o receptor. Aí você vai sofrer as penalizações e as sanções necessárias. Então, você tem caminhos que a gente poderia estar diminuindo o furto de celular. A hora que ele parar, poxa, eu não consigo vender o aparelho, só consigo vender por desmanche, essa demanda vai diminuindo até chegar no ponto que você para. Foi o que aconteceu com o carro, né? Grandes partes dos desmanches de automóveis, né, foram sendo legalizados. Você hoje tem um mercado de peças usadas que você pode comprar das próprias seguradoras, né? Recentemente eu comprei uma turbina para um carro meu que eu entrei, né, na própria site da seguradora e comprei essa turbina de um carro que foi batido ou foi recuperado, ou foi furtado e depois recuperado. Então, você tem como minimizar isso, mitigar esse problema, né? Mas é um problema que está passando hoje o mundo inteiro, tá? A gente vê que é o principal fator de insegurança hoje esse. A pessoa não consegue andar na rua porque ela está sujeita o tempo inteiro a esse roubo de celular. Aqui daria para melhorar as políticas de segurança, tá? Tem como melhorar bastante. Talvez você cair aí para reduzir em 2/3, é bastante. 70% eu conseguiria reduzir? Conseguiria. Porque quando a pessoa rouba um celular que ele não tem valor comercial, ele só para desmanche, o valor apurado é muito baixo, é irrisório. Ele só tem valor comercial quando rouba um celular de último modelo. Aí ele fala assim, poxa, eu consigo vender ele no mercado negro. A partir do momento que a gente tem esse trabalho, segurança pública, com as operadoras de telefonia celular, junto com o órgão regulador, que é a Anatel, essa parceria perfeita, assim que a pessoa conectou numa rede, ele recebe uma mensagem: por favor, entregar esse celular num outro ponto. Porque senão a pessoa vai continuar usando o Wi-Fi. Ele poderia continuar usando ele como um roteador, né, um access point. Né, mas tem como melhorar. Ivan, mudando de tema, eu acho que a gente estava comentando um pouco aquela questão aí de transportes, né? Estamos muito no celular e a quantidade de aplicações são enormes, né? Então era interessante, Júnior, que você falasse alguma coisa sobre interoperabilidade entre trens e que sistemas que vocês oferecem, onde vocês entram nesse setor que melhora a segurança, a rapidez, a eficiência das redes de trens e metrôs. Boa pergunta, né? A gente é um fabricante de antenas. Quando a gente fala antenas, não é somente aquela antena que a gente vê aí nos topos de edifício, que a gente vê, né, que a gente chama de rooftop, ou antenas que estão perto da gente, qualquer tipo de antena. A gente também tem cabos antenas, né? Então, quando a gente faz uma infraestrutura, né, para mobilidade, para comunicação, a gente não fala somente de telefonia celular, né? Qualquer comunicação que vai precisar de uma antena, a gente fabrica esse tipo de antena. Então, um exemplo, né, a gente está fazendo agora a gente está instalando o sistema celular
né, na linha 1, 2, 3 e 5 do metrô de São Paulo. Lá a gente já viu que o próprio metrô instalou uma rede privada para eles, né, usando cabos antenas. Então, a gente é o fabricante desses cabos antenas. Então, toda essa infraestrutura, não importa se ela é privada ou privativa, que é uso interno, ou ela é pública, a gente consegue oferecer em termos de antena e tudo mais. O que você ganha com isso, né? Pergunta bem interessante, né? Não sei se eu posso falar de algumas empresas, mas a maior empresa de transporte ferroviário do Brasil, né, que tem aí, liga a grande área ligando norte e sul do Brasil, recentemente criou uma rede privativa para descer a serra, né, ligando o Porto de Santos aqui em cima, né, vamos supor, São Paulo. Por que faz isso, né? Porque ela consegue, através dessa rede, e pela velocidade de conectividade, trabalhar com vagões e trem mais próximos. Se ela começa a trabalhar com trens mais próximos e ainda assim com uma segurança muito mais alta, ela começa a melhorar a sua produtividade. Então, isso traz, além de melhorar a produtividade dessa empresa de transporte, de logística, né, ela traz esse benefício da conectividade. Quer dizer, ela pode também operar numa rede privativa e ter algumas saídas para a rede pública, né? A área de segurança, só voltando um tema, né, a polícia, né, que a gente vê em alguns estados, já houve investimento de mudar, porque a gente já fez algumas provas de conceito, né, com alguns reconhecimentos faciais, né, e tudo mais, que a gente é uma outra área que a gente atua, e a gente percebe que muitas das áreas de segurança pública, o próprio policial ainda só tem um celular bem simples. Então, às vezes, ele quer mandar uma imagem de um suspeito ou alguma coisa assim, ainda não tem uma rede e não tem um aparelho adequado. Então, a gente, sim, consegue, tanto na área de transporte, melhorar essa conectividade ao longo das rodovias e tudo mais. Uma aplicação, quando a gente fez a descida da Imigrantes, que a gente colocou a cobertura celular na descida da Imigrantes, para o usuário do dia a dia, que usa o fretado, saindo de Santos, São Vicente, para trabalhar em São Paulo, ele teve a comodidade, né, todo o conforto de estar acompanhando seus programas de TV em tempo real. Para a área de transporte, você entrava ali na Imigrantes, e quando você entrava no túnel, você sumia o seu caminhão. Onde está o meu caminhão? Você só ia pegar o sinal desse caminhão, do GPS dele, quando ele chegava em Santos. E se aconteceu alguma coisa nesse meio trajeto? Qual que é o meu tempo de ação disso daí? Então, com isso, a gente melhorou também essa área de segurança. Então toda a cadeia, os fretes e os custos diminuíram, porque você diminuiu a área de sombra, né? Você acabou com uma área de sombra gigante. E a gente sabe que ali, ao longo da Imigrante, a gente corta regiões que tem sempre um risco, né, de roubo, de furto e tudo mais. Isso faz parte do macro conceito de internet das coisas, os IoTs e tal. Essa é uma boa pergunta, né? O que aconteceu? Quando a gente tinha até o 4G, né, a gente tinha uma limitação de mais ou menos 1.000 dispositivos por quilômetro quadrado. Quando você fala 1.000 dispositivos por quilômetro quadrado, poxa, Johnny, isso é muito dispositivo. Mas mesmo assim, quando você vai para a área da internet das coisas, né, quando você faz de aplicação massiva, então a gente fala de muitos sensores, de robôs e tomada de decisão. Então, o que foi dispensado quando a tecnologia 5G começou a ser implantada e como foi estudada? Não, eu preciso aumentar isso. Hoje nós conseguimos colocar com o 5G até 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. Ou seja, eu consigo levar... Multiplicou por 1.000. Multiplicou por 1.000. Então, hoje, com a mesma rede, eu consigo levar muito mais dispositivos. Então, eu já começo a pensar o seguinte, poxa, se eu consigo colocar mais sensores, eu posso ter sensores para controlar o carro autônomo. Porque o carro autônomo ele precisa seguir uma certa direção, precisa virar. E como que eu sei que ele está virando? Eu preciso que o dispositivo conversa. Quem está embarcado, porque dispositivo dentro do carro, que vão controlar a velocidade, frenagem e posicionamento, mas dispositivos na rua, que também vão falar, poxa, seu limite de velocidade aqui não é esse. Aqui tem um semáforo que está em vermelho. Agora é um verde. Não, mas tem um pedestre atravessando.
Então, quando a gente fala do 5G, que ele vai abrir grandes possibilidades, uma dessas possibilidades seria exatamente isso. Você usar mais massivamente, a gente fala de machine to machine, ou seja, os IoTs. Hoje, na nossa casa, mais ou menos, a gente tem o relógio, que é um smartwatch, que está conectado. A nossa TV é um smart TV, está conectado. Aí você tem a Alexa, está conectado. Aí você tem a lâmpada que acende sozinha, está conectada. Então, já são bastante dispositivos. Agora, quando a gente muda para a indústria, né, aí você vai assim, cada fresa, cada detalhe vai precisar de um dispositivo. Então, as redes 5G, elas vieram para resolver exatamente essa questão da conectividade simultânea do número de dispositivos. E isso, como no caso aí, por exemplo, do transporte público, nós estamos falando, ou mesmo transporte de carga ferroviária de longa distância, ele tem hoje ajudado bastante nesse planejamento e numa melhoria, vamos dizer, da eficiência operacional. Toda a rede celular que a gente vem implantando, né, o objetivo é sempre levar conforto para a sociedade. Quando a gente vai para a área de transporte público, a gente já percebe que alguns pontos de ônibus já tem alguns sinais celulares que a gente coloca lá como se fosse totem, né? Mas qual que é a ideia, né? Quando a gente começa a colocar esses dispositivos, né, e levando essa rede com esses dispositivos, isso facilita muito a gestão. O que vai acontecer, né? Então, hoje a gente tem, às vezes, sobreposição, metrô com linhas de ônibus. Aí você tem um outro problema, às vezes chegam 2 ônibus ao mesmo tempo. Não é por causa que chega 2 ônibus ao mesmo tempo, está errado, está certo. Não, é porque talvez aquele momento lá, um pegou trânsito, outro não pegou trânsito. Mas será que ele não poderia ir diminuindo, esperando um espaçamento? Como que eu poderia fazer isso de uma gestão dinâmica em tempo real? Com as redes 5G. Essas redes estão aí, com os dispositivos, a gente poderia estar rastreando a qualquer momento onde está aquela posição daquele ônibus. Fala, poxa, aquele ônibus está super cheio, não é melhor trocar? Não é melhor colocar um outro? Melhor segurar? Não é melhor a gente melhorar, integrar esses dispositivos? Então, quando a gente fala de Smart City, você passa por gestão mais eficiente do transporte público, ou seja, melhorar os recursos, não aumentar a frota disso, aumentar o metrô, aumentar o que... Não, é melhorar a gestão. A gestão da parte de energia, né? Eu sou engenheiro eletricista por formação básica, porque você, às vezes, tem uma lâmpada que fica acesa 100% do tempo. Então, será que eu não posso melhorar? Gestão das águas e dos esgotos, dos dejetos, e tudo passa por tecnologia, que até o 4G a gente não conseguia fazer. Com o 5G, você abre o caminho. Então, assim, você tem a base para você construir, né? A base foi feita. O que eu vou construir aqui em cima fica a carga de cada uma dessas empresas ou de cada um desses gestores. Mas é possível, sim. Você melhora bastante. Rui. Voltando um pouco para a nossa área de engenharia aqui, um canteiro de obras, ele pode ser monitorado para fins de gestão através de sinais eletromagnéticos? Sim, boa pergunta, né? Sim, né? Hoje, o que você fala, né? A gente vê lá a placa, né? Estamos aqui há 200 dias sem nenhum acidente de trabalho. Estamos há 100 dias sem acidente de trabalho, né? São metas, né, que fica lá exposto. Qualquer canteiro de obra grande, você tem placas dessas espalhadas sobre gestão. E, às vezes, muitas vezes, né, o acidente de trabalho ele ocorre por negligência ou imperícia, ou, às vezes, descuido do funcionário, de modo geral, que não usou um capacete, não usou um EPI adequado, ou o EPC não foi colocado de modo adequado e tudo mais. Com a tecnologia, o que eu conseguiria? Enxergar esse funcionário em tempo real, se ele está parametrizado de acordo com o local dele de trabalho e atuar preventivamente para que não ocorra o acidente, porque o acidente pode ser que ocorra ou não. Então, a gente poderia minimizar isso. O desperdício também, né? Vamos falar assim, toda a parte que é desperdício, que é a perda de material, eu também poderia estar gerenciando isso com a tecnologia. Então, eu melhoraria a produtividade do funcionário, porque eu também conseguiria fazer gestão. Quanto tempo ele demora para subir essa parede? Quanto tempo ele demora para aplicar esse piso? Quanto tempo isso? Então, eu vou pegando esses dados. É claro que cada pessoa é uma pessoa, ninguém é robô. Eu coloco o piso muito mais rápido do que pinto uma parede. Mas até nessa tomada de decisão,
Se eu tenho todas essas informações através da tecnologia, dos sensores que a gente tem disponível hoje, eu conseguiria tomar a decisão de, às vezes, migrar um funcionário de uma área para uma outra, planejar novos treinamentos. Às vezes ele está com deficiência para usar uma esmerilhadeira, ele está com deficiência para usar uma serra. Então, eu poderia estar aprimorando esse treinamento, que hoje, o que acontece? Até mesmo nas nossas obras, né? O que acontece? A gente, às vezes, tem um coordenador de obra, mas ele não está o tempo todo olhando o funcionário. Ele está muito mais ali como um maestro. Ele não olha cada elemento daquela orquestra. Se eu tivesse os sensores, eu conseguiria olhar em tempo real cada elemento daquela orquestra. Já temos alguns hospitais, mudando para uma outra área, que é a área hospitalar, que já está fazendo esses testes. Hoje, às vezes, quem tem problema de pressão alta, né, hipertensão, doenças de uso contínuo de medicação, né, como diabetes também, né, às vezes toma referência uma vez por dia ou uma vez por semana, ou às vezes quando vai fazer um monitoramento, às vezes você faz e vai pegando os dados, né? Agora, quem faz mapa, né? Agora relaxa que está fazendo a medição, tá? Relaxa. Isso tudo poderia ter sido online, acompanhado pelo médico em tempo real. Então, toda essa informação online. Quando você chegar ao consultório, já teria toda uma informação daqueles dados que foram coletados, sugestões de medicação, interação desses medicamentos e toda essa informação. Então, até mesmo a ambulância, quando ela coloca um acidentado ou uma pessoa de alto risco, né, naquele momento que a pessoa entrou na ambulância, os médicos estão ali, os paramédicos e os médicos estão ali para manter aquela pessoa viva até chegar ao hospital. Mas todo esse trajeto, a gente não tem mais nenhuma informação daquele paciente. Com a tecnologia, a gente vai conseguir monitorar no momento que ele entrar naquela ambulância, qual é a situação real. E quando ele chegar aqui, eu já tenho que colocar o quê? Que tipo de medicação? Como que eu faço para ganhar? Porque cada minuto ali, cada segundo, aumenta em tantos por cento a possibilidade da pessoa viver. Então, a gente já conseguiria chegar na porta do hospital com toda essa informação. Então, o médico não precisaria de fazer, o que está acontecendo? Ele tomou um tiro, mas aonde? No peito. Mas que parte do peito? Aí perde alguns minutos perguntando o que está acontecendo. Isso poderia estar informação em tempo real. Johnny, voltando à questão aí do canteiro de obras que o Rui colocou, hoje a gente tem essa tecnologia se espalhando, a gente vê principalmente nos grandes centros urbanos. Mas, por exemplo, aqui, numa das regiões mais densamente povoadas do mundo, e aqui quase do ladinho, em Santos, você contou que, olha, teve que fazer algo especial ali para o trecho da Imigrantes. Isso. Aí eu vou pegar e fazer um canteiro de obras ali para fazer uma estrada ali no interior do Mato Grosso, né, para ajudar o escoamento lá da produção agrícola aí do país, aí, o agronegócio. Como é que está isso? Como é que está isso em relação a esse país continental, com todas essas nossas diferenças, né, de locais, de poder aquisitivo, de diferenças geográficas, enfim, essa tecnologia, como está hoje e quando ela pode, né, dar um salto assim? Tá, vamos falar assim, né? Vamos falar da última tecnologia, né? Então, o 5G, né? O que nós temos hoje, né? Que hoje 70% da população brasileira, ou 1.100 municípios, já tem cobertura celular. Ou seja, se a pessoa quiser usar o aparelho celular dela com a tecnologia 5G, já está disponível. Então, inclusive, isso é uma meta que o próprio governo federal, né, junto com a entidade que administra a frequência, que chama EAF, né, anteciparam essas metas, né? Então, hoje, o que a gente pode dizer? Mas nós temos 5 mil municípios. 5 mil municípios. Então, assim, 70% da população hoje, nesses 1.000, já teria cobertura. O desafio está exatamente como que eu faço para levar os outros 30%. Para os outros 4.000 municípios, né? São 5.570 e poucos municípios. Como que eu faço para levar isso, né? Existe uma meta, né? Uma das grandes vantagens, eu acho que foi um grande passo, né, no último leilão que teve em novembro de 21, com a tecnologia de 5G, é que existe obrigação para cobrir todos os municípios. Então, as operadoras, quando compraram a frequência, assinaram algumas obrigações que antes não.
Antes ela falava o seguinte, a meta era somente cobrir a população. Então, você ficava sempre restrita nesses 2.000 municípios, 1.500 municípios. Então, você pegava o seu carro na própria Dutra e, às vezes, até Volta Redonda, às vezes você tinha lugares que não tinha cobertura celular. Então, hoje existem metas de número mínimo de torre, número mínimo de antena para cobrir todos os municípios, independente do seu tamanho. Ou seja, até 2030, né, que são aí mais 5 anos, toda a população que quiser usufruir da tecnologia, a tecnologia vai estar lá. Agora, e como você vai usufruir, como vai usar, é uma decisão. Mas vai ter cobertura celular. Então, a gente vê que os passos são muito largos. O ano passado, a gente tinha mais ou menos em torno aí de 40 e poucos %. Hoje, nós já estamos com 70% de municípios com cobertura celular 5G. Para essas tecnologias, para aplicação de todos esses dispositivos de IoT e outras necessidades. Então, é um desafio. Vamos continuar no canteiro? Vamos continuar no canteiro. Esse é um assunto que atrai engenheiro, né? Uhum. Então, canteiro de obras. Então, tem toda essa parte de controle e monitoramento, você colocou. Eu queria trazer uma também que é na execução. Até pouco tempo, né, o pessoal abria aquelas pranchas, desenhos na obra. E eu tenho visto ultimamente o pessoal usando o tablet, que recebe informação do processo BIM. Não sei se vocês também estão familiarizados com o BIM. Né? E como é que está isso? Porque a evolução não foi muito grande. O BIM avançou muito na área de projeto. Está faltando telecomunicações ou está faltando antena? O que está faltando para que os empreiteiros usem os tablets e peguem aquele projeto BIM que está todo integrado, elétrica, hidráulica, sistemas, enfim, tudo, toda a arquitetura, tudo já projetado, está no BIM em volume, pode ser volumetrizado em realidade avançada no tablet. Por que isso não entra na rotina das nossas obras e o que está faltando de tecnologia? Eu acho que quando a gente tinha até, vamos falar assim, né, a parte celular até o 4G, né, começou a ter essas necessidades. O que a gente tem uma coisa fixa, né? Eu fazia o projeto lá em BIM, né, em BIM de direcionamento em BIM, né, que aí usa vários softwares aí da Autodesk. E a gente levava esses de forma bem passiva, né, para o canteiro de obra, mas a gente não conseguia interagir com os funcionários. Até porque é o seguinte, a aplicação em tempo real era muito mais complicada. Então, o que acontece? Com a nova tecnologia, você poderia estar assim, para o teu encarregado de obra, para o teu engenheiro de obra, para os teus funcionários, usar óculos de realidade aumentada e de realidade virtual. Isso facilitaria bastante, tá? E os preços desses óculos, dessas lentes de realidade virtual e realidade aumentada, têm caído de preço. Então, você poderia usar até o mesmo aplicativo do celular, quem faz, as empresas de software já disponibiliza isso para a aplicação celular, e você colocar ele aqui com a adaptação de um óculos, você conseguir visualizar como vai ficar essa obra e como que está sendo a produtividade e o uso correto da ferramenta. Isso é bastante interessante também, que aí a gente só evoluindo. O que vai mudar com a tecnologia 6G? Né? Além disso, que a gente vai poder enxergar, né, sem precisar mais usar, né, a gente vai ter os hologramas. Né? Então, hoje, eu não consigo ainda, eu preciso usar um óculos de realidade, né, virtual ou realidade aumentada. Quando a gente migrar para a tecnologia 6G, a gente vai ter um holograma. Então, assim, quando eu for fazer um projeto da minha casa, a pessoa simplesmente, eu vou chegar em casa e já vou olhar aquele holograma, aquele móvel, como ficou aquela obra. Então, assim, como a gente vê nos filmes hoje. Né? Mas por que não está avançando isso? O que está faltando no Brasil? É um pouco da maturação da própria tecnologia. Né? Como a gente começou, a tecnologia hoje, que suportaria isso, que seria o 5G, a gente começou agora em 21. Então, você vê que algumas indústrias que são mais fechadas, aí eu vou citar o nome aqui, Petrobras, WEG, Gerdau, CSN. Quando você tem processos produtivos mais, vamos falar assim, mais estandarizados, mais frequentes, é mais fácil. Quando você vai para a área da construção civil,
cada projeto ele tem uma assinatura, cada edifício muda um pouquinho. Então, eu acredito que, num segundo momento, essas indústrias, né, até o governo também tem um projeto bem grande, né, que a gente chama de industrialização, né, de tecnologia na indústria. Fugiu o nome dele aqui agora, mas depois a gente passa. Que é incentivar, né, a trazer até 2030, 2028, pelo menos aí metade da planta industrial do Brasil, aí envolve o agronegócio, envolve a indústria, envolve a construção civil, a área de petróleo e gás, mineração, né, usando essas tecnologias, porque o esforço que está sendo feito para implantar a base, a infraestrutura para a tecnologia, é um dispêndio muito grande de dinheiro, né? Foi um dispêndio muito grande que as operadoras fizeram, e o governo, através do FUST, também está fazendo e tudo mais, né? Então, quer incentivar a indústria e a construção civil, o agronegócio, a começar a usar essa infraestrutura que está sendo construída, né? A gente fala o seguinte, que a gente começou a fazer agora uma super rodovia, né? Essas highway que a gente tem na Alemanha, a gente tem na Europa, eu tenho nos Estados Unidos, e a gente agora precisa que as pessoas comecem a usar essa infraestrutura que está sendo criada. Então, eu acredito que, num segundo momento, né, nos próximos aí 3, 4 anos, a gente vai começar a ver isso mais massivamente, né, quando chegar. É um desafio. Eu acho que talvez aí o Ivan, Rui também, vocês que são mais antigos aí da área, né, é uma questão cultural. A gente tem um problema de cultura e também de educação, né? Se você for ver, pensa bem, na tua década de 90, que você estava falando aí da construção dos presídios e tal para hoje, o que mudou muito efetivamente na construção de uma obra nesse estilo? Continua artesanal pra caramba, continua com o pedreiro e o servente ali fazendo tudo na obra, quando você teria possibilidades enormes de ter isso tudo industrializado já e chegar com módulos prontos, e a gente não avança nisso, né? E aí, se você for pensar hoje, só dessa conversa aqui sobre internet das coisas, a gente começa a pensar o batalhão de pessoas que precisaria, ou seja, engenheiros capacitados, para trabalhar com o que já tem, para transformar essa internet das coisas em utilidades práticas, que daria para se fazer 1001 coisas de evolução. Mas a gente vê lá, sei lá, 95% das obras são rudimentares. Sim, são muito rudimentares. Agora aqui no Brasil começou a chegar aí algum que a gente chama de steel frame, né? Que a gente começa a ver aí casas já pré-prontas, já compra o kit, monta, mas é muito no começo, né? Não, a gente tem, por exemplo, recentemente em São Paulo, nos últimos anos, surgiram prédios construídos aí com alta tecnologia, rapidíssimos, coisas que não se fazia no passado, mas isso é concentrado em algumas coisas. Existem algumas obras industriais realmente com um planejamento incrível, com uma evolução tecnológica, mas são exceções, né? Eu acho que a nossa cultura e a educação da nossa população, quanto que nós temos de gente capacitada no Brasil para desenvolver essas atividades mais, vamos dizer, mais tecnológicas e que dependem dessa aplicação dos recursos que nós temos hoje. Posso falar o seguinte, que a nossa percepção, né, na área de tecnologia existe uma deficiência gigante de engenheiros com as chamadas de conhecimento, assim, acho que tem um pouco ainda uma distância entre a universidade e o mercado propriamente dito, né? Então, né, a gente vê assim, na área de construção civil grandes evoluções, né? Todo mundo usa aí o software da Autodesk e consegue fazer projetos e tudo mais, né, com os Revit, CAD, BIM, né, e tudo mais, né? Na área de elétrica tem alguns softwares próprios, né, mas na área de telecomunicações você vê assim, um gap muito grande, né? Quando a gente fala assim que o software mais conhecido do setor, não vou falar o nome dele, né, e aí quando você entrevista todo o aluno, ou quando você vai buscar nessas grandes universidades, se eles tiverem pelo menos uma matéria, ou pelo menos noções básicas desse software, eles nem conhecem o software. Então a gente acaba fazendo, e são software que por ter pouca demanda, né, vamos falar assim, né, as empresas cobram por módulo $2.000 hoje. Então, ou seja, se você fizer os 3 módulos, você vai ter que fazer um investimento de
6 mil a 7 mil dólares, eu estou falando 35 mil reais. Então, se não vier de dentro da universidade isso, é um custo muito grande de um investimento num profissional que, às vezes, você não tem como retê-lo depois. Esse é um desafio, realmente. Até pegando esse gancho aí da questão da educação, né, do ensino, a gente, na Semana Nacional da Engenharia de 2024, a gente fez um debate aqui, reunindo várias universidades e mais o CIE, né, o Centro de Integração aí, Empresa-Escola, e foi debatido essas questões da formação de engenheiros, que nos últimos anos tem formado pouco, né, e das deficiências, a falta de atratividade do engenheiro da profissão. E a gente vem conversando com as diversas áreas, cada setor que a gente conversa, põe alguém aí no teu, na posição que você está, há mais ou menos o mesmo tipo de, vamos dizer, reclamação. Olha, o ensino ele não está acompanhando o mercado, ele não traz o que o mercado hoje está necessitando, né? E até isso motivou a formação de um grupo, do qual o Instituto de Engenharia está participando, que está reunindo aí a Poli, a Mauá, a FEI, o Mackenzie, né? Para discutir efetivamente quais os novos caminhos para o ensino de engenharia, né? E qual a dinâmica que deve ser dada para uma atração de profissionais. Porque hoje, além do ensino não chegar no mercado de trabalho, não preparar adequadamente o aluno para o mercado de trabalho, ele também não está atraindo pessoas. Então, a gente está gerando um déficit grande aí. Eu acho que precisa realmente passar por uma valorização da profissão. Eu vejo, assim, pelo menos na área de telecomunicações, os salários médios, eles normalmente são um pouco acima da média do mercado, né? E com o advento do software e das conectividades, eu percebo o seguinte: a gente tem engenheiros lá na empresa que são dedicação, são seletistas, são funcionários, mas que nos finais de semana conseguem fazer projeto para os Estados Unidos, conseguem mandar projeto para a Europa. Então, hoje, de forma remota. Porque o que acontece? A demanda por telecomunicações, quando a gente fala o seguinte: quando a engenharia civil cresce, que você constrói prédios, eu fico super feliz. Sabe por quê? Cada prédio novo é um bloqueio de sinal. É mais uma antena que vai ter que ser vendida. Então, quando uma coisa puxa a outra. Então, você fala assim, cara, se a construção civil está desmanchando vários bairros que eram horizontais, transformando tudo em verticalização, eu falo assim, cara, quantas mil antenas... Criou sombra de telecomunicações. Então, você conhece. Então, e para suprir isso, é uma necessidade constante. Então, quando você vê assim, países que começam a ter um bom crescimento, aí já começa a ter muita demanda realmente da área de engenharia de projetos, né? A gente fala o seguinte, né? A gente tem obras hoje aí, de necessidade. A gente entregou recentemente o aeroporto de Viracopos, temos que começar o aeroporto de Guarulhos, linha 1, 2 e 3, linha 5, tem o leilão da linha 6, tem o Congresso Nacional, fora as rodovias, túneis, centros comerciais, tudo isso precisa conectividade, quer dizer, é um mundo. Aí você fala assim, e o mercado de trabalho? O engenheiro hoje, né, existe o piso da categoria, eu acredito, a gente não tem nenhum engenheiro que não ganha pelo menos 2 vezes o piso da categoria, né, para dedicação de 40 horas. E são assediados a cada 2 segundos para ou trabalhar fora do Brasil ou trabalhar coisa, porque as redes não param. Ou ele vai trabalhar na área de infraestrutura básica, que seria nós, ou vai trabalhar nos aplicativos, que seriam os sensores, ou vai trabalhar na análise de dados, ou vai trabalhar nos data centers. Então, telecomunicações hoje, um grande mundo. Salto por satélite, que hoje a gente vê aí, qualquer lugar pode ter uma conexão via satélite. É muito amplo e, assim, não há no mercado. Assim, pelo menos com as formações mínima básica, né, que o resto dá. A gente tem convênio com o Senai, né, a gente, inclusive, temos uma turma lá de 10 profissionais fazendo curso de Revit, né, de direcionamento a BIM. Mas você fala, mas por que para você, Johnny, BIM é importante?
Poxa, que eu vou chegar num shopping comercial, num centro comercial, num shopping center, de alto padrão, e vou falar que eu vou instalar uma antena, ou vou chegar num hotel 5 estrelas, que nós temos aí os famosos aqui do Brasil. Inclusive tem um lá que o pessoal, quando vai para o Rio de Janeiro, fica sempre hospedado nele de frente para a praia lá, que recebe o show. Que a construção foi feita lá em 1900, que tem uma segurança, detalhe do detalhe. Eu tenho que chegar para ele e mostrar, falar assim, o que eu estou querendo instalar, esse produto, ele vai ficar assim. Mas eu vou falar isso não para uma outra área técnica que vai pedir corte. Às vezes é uma pessoa que simplesmente ele é decoração, ele é o responsável ali, é um decorador, que ele não quer que interfira nada, né? E aí você precisa usar o BIM para a gente convencer, colocar uma antena no rooftop de um prédio, no teto do prédio, sem impactar o ambiente do prédio, porque quanto mais o padrão aquisitivo sobe, menos antena você quer. Então, se colocar hoje uma antena nos jardins, ou convencer alguém de colocar uma torre ali, praticamente eu tenho que usar um software para mostrar como que não teria impacto no ambiente. Nós estamos aí com um pouquinho mais de 5 minutos de programa ainda. Vamos dar uma rodada rápida aí, Rui e Ivan depois. É mais uma pergunta sobre segurança. Uhum. As tão propaladas e faladas agora câmeras corporais, elas usam a estrutura da internet? Isso, usa a estrutura de internet, usa 100% a estrutura de internet. E a tendência é só melhorar, né? Porque hoje a gente ainda tem, às vezes, alguns lugares que você tem sombra, aí o dispositivo armazena e envia, né, quando ele consegue a conectividade. Mas a tendência é que esse serviço fica cada vez mais online. E mais imagens vão ser processadas de tempo real. Então, hoje a gente tem aqui em São Paulo vários programas aí da área de segurança. São Paulo está bastante evoluído nessa questão. A gente vê aí sucesso aí em algumas áreas de segurança, como Detecta, né, como o Smart City, né, vários programas aí que realmente a gente consegue, usando essa parte da internet, usando essa tecnologia 5G ou até mesmo 4G, que a gente consegue aí em tempo real, às vezes, identificar uma placa de um carro que acabou de ser furtado, ou identificar uma pessoa que é fugitivo da justiça. Então, a tendência é só melhorar isso. Lamentavelmente, as nossas vidas, né, no dia a dia vai estar cada vez mais públicas, menos privadas, né, porque cada câmera que passar, hoje, ainda não tem uma interação, né, de todas as câmeras. Então, vamos supor assim, a iniciativa privada tem as suas câmeras. Vamos supor que no meu prédio eu tenho câmeras. Na rua eu tenho câmeras, em alguns ambientes privados também eu tenho câmera. Se a gente for para alguns países asiáticos, como China, essas câmeras estão tudo interligadas. Então, eu sei a hora que você saiu do seu quarto de hotel, a hora que você passou pelo lobby, a hora que você saiu, qual o carro que você pegou, aonde você chegou e qual o tempo. Então, isso tudo é informação em tempo real. Então, a tecnologia vai disponibilizar isso. A percepção de falta de privacidade pode existir, mas a outra é muito melhor, que é a sua segurança. Você fala o seguinte, cara, eu não tenho que me preocupar. Eu não tenho mais que me preocupar com roubo de celular, que eu estou sendo monitorado a cada segundo. Então, a tendência é só melhorar. Com as novas tecnologias, só melhorar essa percepção. Ok, obrigado. E no caso de melhorar, existem alguns serviços, como, por exemplo, internet livre no metrô. Mas nem toda parte tem internet livre no metrô. E não existe um órgão público, um órgão regulatório que imponha esse tipo de coisa, um serviço público. Está faltando isso, um órgão de fomento para que isso seja democratizado, isso chega a todo mundo, internet livre. Boa pergunta. Está faltando. Isso realmente falta, né? Algum órgão que realmente puxe isso, né? Porque o que acontece, né? A gente coloca a infraestrutura, mas alguém tem que operar esse serviço e oferecer esse serviço, né? Não adianta eu colocar uma super estrada que liga nenhum lugar a lugar nenhum. Então, alguém tem que usar isso. Então, está sendo feito. Mas precisa alguém que realmente olhe lá e fale assim, no metrô aqui poderia ter Wi-Fi. Na própria cidade de São Paulo poderia ter Wi-Fi. Isso é fácil, não é difícil. Né? Para você realmente, porque às vezes para a gente, assim, você fala assim, eu preciso de 100 megas, eu tenho na minha casa 100 megabits por segundo de velocidade.
Mas para uma aplicação de banco, para uma aplicação de preencher um portal de governo, para ter acesso aí ao gov.br, que tem milhares de serviços, né? Ou para a gente for lá, o poupa-tempo. Daqui a um tempo, qual é a ideia do poupa-tempo? Eu não precisar de ir no poupa-tempo. Eu tenho disponibilidade desses totens de serviço, eu faço tudo ali. Mas, para isso, precisa realmente que os órgãos de governo todos se falem e realmente usem essa infraestrutura, que hoje já é possível. Já é possível, né? Inclusive, no projeto do metrô de telefonia celular, vai estar disponibilizado, né, o Wi-Fi, né, na linha 1, 2 e 3 e linha 5. Só que tem que, seguinte, pode ser que coloque hoje, né, como é uma coisa talvez sem custo, amanhã possa parar de funcionar, e como o Wi-Fi ainda não tem uma regulação de qualidade e tudo mais, talvez fique, talvez o serviço entregue não seja o melhor possível. Mas é possível a gente levar essa tecnologia se o governo realmente bater o pé e falar, cara, porque está aí disponível. O custo é muito barato. Poxa, quanto você cobra aí um access point? Né? É muito barato. Né? Então, assim, é possível. A infraestrutura já tem. Basta oferecer isso ao usuário. Johnny, para encerrar, vou pedir para você ser um pouco visionário, assim, aquele gênio da lâmpada. Tá. Para onde vai agora, sei lá, vamos falar em 2040, vai? O que você imagina como vão estar as telecomunicações aqui no Brasil? E junto com isso, eu queria saber, os cabos vão acabar e vão ficar só as antenas? Só vai ser sinal no ar, em vez do meio físico? Como é que é? Como é que você enxerga isso? Na verdade, existe uma convergência de todas essas tecnologias, né? O cabo não vai deixar de existir, né? Até porque também ele consegue trafegar sempre em taxas muito maiores, né? Então, mas vão coexistir tanto a parte de cabo quanto a parte de satélite, né, em alta capacidade, que hoje a gente já tem esse serviço de satélite já disponível com banda larga suficiente. Antigamente custava milhões de dinheiro um salto por satélite, uma conexão via satélite, e a telefonia celular. Então, vamos falar assim, né, a parte de satélite, a parte de celular, de rádio e comunicação, e cabos estão cada dia mais interagindo. Então, eu vou chegar, os grandes tubos, né, de capacidade vão continuar sendo cabos, mas eu vou levar grandes serviços, né, e esses serviços aí de interação para o usuário. A gente acredita que o celular que a gente use hoje em dia, possivelmente não vão existir. Onde vai estar essa informação? Nos óculos da gente, nos celulares. Eu não vou precisar de ter mais um dispositivo que é o celular. Então, isso praticamente, daqui em 2040, com certeza, eles não existirão. Serão parte da nossa roupa, será parte daquilo que a gente está vestindo e tudo mais. Uma outra coisa que a gente já começa a enxergar fora do Brasil, né? As redes que a gente chama não terrestre. Todo mundo fala em drone, todo mundo fala em carro voador. Cara, como que eu controlo esse carro? Se a gente hoje já tem uma certa dificuldade para controlar aviões, que é um número limitado, que está todo um certo controle, então como eu controlo drones quando eu começar a receber? Eu tenho um apartamento lá em Juiz de Fora, na minha cidade natal, né, que ele tem um lat-long. No 30º andar tem um lat-long. Ou seja, daqui a um tempo eu poderia receber uma pizza, não mais com motoboy. O drone deixa lá. Mas, para isto, hoje as antenas estão apontadas para o chão. Então, elas estão apontadas para quê? Para o usuário. Quanto mais perto eu estou da antena, melhor é a minha capacidade. Mas eu começo a ter serviço que não está mais no chão. Então, eu começo a pensar nas redes que a gente chama de não terrestre, NTN. E isso, em alguns países, e a gente, como a Comba, né, é um dos grandes provedores dessa tecnologia. Eu vou criar avenidas, né, sobreposta. Esse daqui, vou fazer vários layers no ar. Não, isso é uma nova tecnologia. Então, assim, o mundo vai mudar muito, né? Não só por causa da nossa conectividade, da infraestrutura de telecomunicações, mas aquilo que a gente imagina das inteligência artificial. Né? A gente, como eu disse logo no início, a gente está na tecnologia que a gente chama de restrita. O próximo passo da inteligência artificial será a geral, onde ela interage com você e aprende sozinho qualquer coisa. Aí ela chega no nível do ser humano. E o próximo passo
ela superar isso. Ou seja, aí a gente realmente, os conceitos que a gente tem de humanidade, os conceitos que a gente possivelmente vão mudar. Isso não está muito longe de acontecer, né? É logo ali, 2040 está logo ali. E possivelmente antes desse tempo a gente vai ter esses grandes impactos, principalmente com o 6G que vai chegar em 2030 aí, a gente vai conseguir levar essas IAs hoje que estão restritas em algumas aplicações, em alguns bancos de dados, para todo tipo de usuário. A gente brinca que a gente começou a sair de 50 milissegundos no 4G, já baixamos para em torno de 1 milissegundo, no 6G eu vou para 1 microsegundo, ou seja, eu vou ser 1000 vezes mais rápido em termos de latência. É bastante coisa. O tempo é finito, mas o assunto poderia ser infinito aqui. Nós poderíamos passar muito tempo aqui conversando, mas infelizmente a gente tem a nossa limitação. Muito obrigado, Johnny Brito. Eu que agradeço a cada um de vocês o convite, estou à disposição, aí quando precisar, a gente vir cá, vir aqui e mostrar um pouquinho, né, até talvez interação num próximo convite, trazer aqui alguns tipos de antena que vocês falam assim, mas isso é uma antena realmente? Ou isso é um dispositivo de telecomunicações? Sensores, né, de temperatura que a gente brinca assim, né? Você coloca na mão, ele já te mede a sua temperatura, você joga, ele acerta. Então, assim, a gente pode trazer numa outra pauta aí algumas coisas assim. Obrigado. Obrigado. Rui Camargo, e informando aí o nosso web espectador que este assunto, como demais pertinentes à engenharia, vão ser discutidos em detalhes aqui no Instituto de Engenharia em outubro, na Semana Nacional da Engenharia 2025. Muito obrigado a todos e até um próximo programa. Não perca o próximo podcast Visão da Engenharia.